A crença nas forças espirituais e em reinos metafísicos é universal na espécie humana. O xamanismo representa uma das primeiras práticas espirituais da humanidade, datando de dezenas de milhares de anos. Nas culturas indígenas, a palavra xamã geralmente se refere a uma pessoa que conhece ou vê o invisível. Os xamãs são muitas vezes conhecidos como curandeiros, feiticeiros, místicos, magos ou videntes. O xamã é alguém que adquiriu uma visão expandida e é capaz de enxergar além dos véus do tempo e do espaço, com o propósito de trazer cura e maior equilíbrio para o planeta através da interpretação e da utilização da energia do universo multidimensional a fim de restaurar a integridade quando necessário. Na cosmologia xamânica, há o conceito de que o universo tem dois reinos, um mundo das coisas vistas e um mundo das coisas invisíveis. A distinção entre os mundos natural e sobrenatural é uma invenção ocidental, pois para o xamã não existe um mundo sobrenatural, mas apenas um mundo natural com as suas dimensões visíveis e invisíveis. Em um estado de consciência alterada, o xamã viaja para uma realidade incomum, para um mundo das coisas invisíveis, o reino espiritual, a fim de fazer contato com os guias espirituais ou com os animais de poder para acessar orientação pessoal, capacitação e ajuda curativa a serviço da comunidade. Em um estado xamânico de consciência, os xamãs manipulam a realidade não comum a fim de provocar mudanças no comum. Eles estão com um pé no mundo das coisas vistas e um pé no reino oculto, enquanto se comunicam entre o domínio visível da matéria e o domínio invisível do mundo espiritual. De acordo com a física quântica, o passado e o futuro não estão separados, a localidade não existe, o mundo só passa a existir uma vez que é observado, e o que chamamos de realidade é uma das muitas dimensões paralelas, possivelmente infinitas. Histórias de xamãs viajando entre dimensões foram registradas por séculos. Quando um xamã entra em um estado incomum de consciência, ele é capaz de vislumbrar as muitas dimensões paralelas da existência teorizadas pelos físicos quânticos. E nesse vídeo eu mostrarei a você como o nível subatômico da realidade está em concordância com o xamanismo. O xamanismo foi parte integrante da humanidade por milhares de anos e os xamãs foram os primeiros curandeiros, professores e acadêmicos. Para eles, existe um aspecto trinário no cosmos, o mundo inferior, médio e superior. Nessa estrutura cosmológica mais tridimensional, eles afirmam que o mundo das coisas vistas pertence apenas ao mundo médio, que também contém os reinos ocultos, em comparação com os outros dois níveis que pertencem inteiramente ao domínio invisível. O filósofo grego Plotino uma vez afirmou: precisamos fechar os olhos e invocar uma nova maneira de ver, uma vigília que é o direito de nascença de todos nós, embora poucos a usem. O mundo oculto contém todos os aspectos do nosso mundo, mas eles são invisíveis para nós, incluindo os mundos espiritual, emocional, psicológico, mítico, arquetípico e dos sonhos. Os xamãs usam um estado alternativo de consciência para entrar no mundo invisível para fazer mudanças na energia encontrada ali, de uma maneira que possa diretamente afetar o mundo físico. Esse estado alterado de consciência é alcançado com a ajuda de percussão rítmica e, em algumas áreas, através de plantas psicoativas. Alguns estudos revelaram que a percussão xamânica tem um efeito de acionamento acústico, no qual o ritmo de percussão
leva a um disparo neuronal nas faixas de frequência alfa e teta. Para o xamã, a própria energia é vista como neutra e pode ser padronizada para um propósito e posta em movimento. O xamã está preocupado com a intenção por trás da energia ou da tarefa sobre a qual a energia foi enviada. O que diferencia os xamãs dos médios que entram em transe é que durante a jornada da alma, o xamã mantém um certo grau de consciência, controla as suas faculdades mentais, é capaz de navegar em domínios não comuns e de retornar com uma boa lembrança da experiência. A ciência também procura explicar como a magia dos xamãs opera. Há um princípio bem conhecido no xamanismo, chamado de Axis Mundi, o centro transcendental dos mundos, que designa as realidades paralelas dentro de um universo, e através desse eixo podemos sair do nosso mundo para nos comunicarmos com os mundos superior e inferior. A característica mais incomum da realidade quântica é a sua independência das restrições espaço-temporais da física clássica que operam sobre o realismo e a causalidade local. O realismo local é uma combinação de duas noções: o princípio da localidade, declarando que os efeitos físicos têm uma velocidade de propagação finita, e o princípio da realidade, que significa que os atributos de partículas têm valores definidos independentemente do ato da observação. Na mecânica quântica, o realismo local é imperfeito devido ao princípio da não localidade, que postula que objetos distantes podem ter uma influência direta e instantânea uns sobre os outros. O princípio da não localidade deriva do entrelaçamento quântico, onde um conjunto de partículas que interagem como partes do mesmo sistema quântico e que mantêm a sua interação após a separação, independentemente das restrições do espaço e do tempo. Essa visão quântica do mundo já é conhecida há milênios em culturas indígenas, e essa cosmovisão reconhece que tudo existe em um fluxo dinâmico, onde tudo vibra e está relacionado, e, em outras palavras, os sistemas entrelaçados percebem uns aos outros sem limitações do espaço e do tempo. De acordo com a sabedoria indígena, toda a existência se origina de uma inteligência maior que está além da consciência pessoal. Nesse sentido, todo o universo é uma totalidade interconectada e entrelaçada, e com base nessa visão, a consciência é inerentemente não local. Essa não localidade fundamental da mente e do universo entra em colapso no estado comum da consciência, onde o espaço e o tempo são manifestações desse colapso, e com eles o conjunto separado de partículas que dominam grandes áreas do universo. Nessa interpretação, a consciência individual surge da interação da mente, desenvolvida dentro do aspecto não local do universo, com a matéria, que é o aspecto local da existência. Para os xamãs, o pensamento ou o espírito é e sempre esteve vivo e em movimento. Os animais ou as plantas são mais adequados para levar certos conhecimentos, e eles reconhecem uma relação recíproca entre o conhecimento, a linguagem, a terra e a consciência. Niels Bohr afirmou que as partículas subatômicas existem apenas quando observadas, e elas não podem ser classificadas como objetos independentes separadas do observador. Este conceito se correlaciona estreitamente com os antigos ensinamentos xamânicos, pois quando um xamã realiza um ritual, ele tem o propósito de interagir com os elementos da criação, comungar com espíritos úteis, trazendo a transformação e provocando resultados positivos. A experiência subjetiva da nossa própria consciência não é baseada na informação dos órgãos sensoriais, mas é um conhecimento intuitivo. Dessa forma, a percepção da sua própria consciência tem uma base em efeitos não locais. Esses efeitos podem resultar da conexão com uma fonte universal, uma conexão mediada por informações de um campo holográfico, além do espaço e do tempo, e, consequentemente,
a intuição, a não localidade e a consciência parecem estar intimamente relacionadas. A realidade perceptiva consiste em objetos materiais, enquanto o mundo da intuição é preenchido por entidades conscientes. No cosmos xamânico, animais, plantas e até rochas são conscientes. Eles têm que ser sentidos dessa maneira em um estado xamânico de consciência que tem uma abordagem não local e intuitiva. O cientista húngaro Ervin Laszlo afirma que o que chamamos de matéria é o aspecto que aprendemos quando olhamos para uma pessoa, uma planta ou uma molécula a partir do exterior. A mente é o aspecto que obtemos quando olhamos para a mesma coisa interiormente. Através da percepção, observamos somente pelo lado de fora e então tudo é visto como um objeto sem consciência. Estranhamente, quando usamos o método não local e intuitivo de aprender pela observação interior, aquilo que um xamã usa durante o voo da alma, então tudo o que encontramos é consciente. Na cosmologia xamânica, somos todos co-criadores de uma experiência de sonho coletivo que chamamos de realidade. Os anciãos xamãs ensinam que se sonhamos o nosso mundo com bondade amorosa, para o benefício de todos, estamos criando o paraíso na Terra, mas quando sonhamos em um lugar de medo, ciúme ou inveja, aumentamos o sofrimento no mundo. Essa visão também é compartilhada no budismo tibetano, que ensina o sonho consciente como uma ferramenta para o despertar, também conhecida como a yoga dos sonhos tibetanos. O comprimento de Planck é uma equação matemática que indica que a menor unidade mensurável de energia possivelmente existente é a energia fundamental do universo. Os xamãs chamam isso de Axis Mundi, o universo que contém todos os outros universos, e eles acreditam que tem que atravessar o Axis Mundi para encontrar os espíritos que procuram. A comunicação com os espíritos é uma característica fundamental da prática xamânica, onde os espíritos são a fonte do poder de cura e da informação reintegradora. Os espíritos, que aparecem no estado xamânico da consciência, são seres reais, não produtos da imaginação, são estruturas autônomas informativas e, em algum sentido, do reino não local e, em outras palavras, da dimensão akáshica profunda. Os curandeiros xamânicos entram de fato em contato com uma inteligência espiritual que parece prescender o espaço-tempo como conhecemos. Essas entidades não locais, com a ajuda do complexo corpo-mente, podem emergir intrapsicamente em um estado xamânico de domínios além do espaço-tempo no universo. Em um universo holográfico, no qual a aparente separação das partículas subatômicas é ilusória, em um nível mais profundo da realidade, todas as coisas estão infinitamente interconectadas. Os elétrons de um átomo de carbono no cérebro humano estão conectados às partículas subatômicas que formam cada pássaro que voa, cada coração que bate e cada estrela que brilha no céu. E esse campo holográfico conteria todas as informações passadas, presentes e futuras. A teoria das cordas postula a existência de várias dimensões do espaço-tempo no universo. De acordo com essa teoria, tudo não só está conectado e contém toda a informação em matéria holográfica, mas que também existem camadas múltiplas de universos paralelos em funcionamento. Os mundos ou dimensões invisíveis no xamanismo são reais e contêm características específicas e áreas definidas, assim como o nosso mundo. A teoria das cordas apoia essa perspectiva xamânica e sugere que a nossa realidade é simplesmente uma membrana flutuando dentro de um espaço dimensional superior. Outras realidades podem estar apenas a milímetros de distância do nosso universo e podem ser de alguma maneira muito semelhantes à nossa. A teoria M supõe 11 dimensões, cada uma vibrando como uma corda, existindo ao nosso redor em todos os momentos
e às vezes colidindo, dando origem a novos universos ou aspectos da realidade. A sala em que você está sentado agora está cheia dessas outras dimensões e às vezes é possível escorregar entre elas. Por mais de 100 mil anos, os xamãs ultrapassaram as fronteiras da realidade comum, desafiando quaisquer limites ou ideias percebidas do que é real e expandindo as suas mentes e espíritos em reinos transcendentes. Esses outros mundos também estão relacionados ao que Carl Jung chamou de arquétipos do inconsciente. Os xamãs acessam os reinos não locais, podem sentir remotamente, modificam o estado de um sistema com o qual estão enredados e expressam a sua experiência em outras dimensões em termos e símbolos que as pessoas podem entender dentro da realidade perceptiva. O princípio da não localidade afirma que um objeto pode influenciar o comportamento de outro objeto à distância, sem qualquer conexão direta ou local entre os dois. As correlações não locais são baseadas no emaranhamento, pois no momento do Big Bang, o universo era um sistema entrelaçado. A realidade física é criada pela observação, que influencia instantaneamente os eventos distantes, sem o envolvimento de qualquer força física. Nesse sentido, o papel da intenção, quer dizer, a decisão do observador, configura a realidade. Baseado em interações não locais, com o sistema subcelular agindo como uma ponte de conexão, o corpo pode simular o universo. Nesse sentido, o corpo pode conter todo o cosmos, como um holograma quântico, e desta forma, a sabedoria perene de que o que está em cima é como o que está embaixo e o que está dentro é como o que está fora, demonstra a ideia de que o macrocosmos está contido em cada microcosmos. A matriz subcelular pode ser o mediador do inconsciente coletivo junguiano e pode explicar um fenômeno muito comum, mais obscuro, conhecido como a intuição. A cognição clássica do processamento da informação é uma característica do estado comum de consciência e não pode explicar todas as peculiaridades do xamanismo. A base da percepção cognitiva é um resultado das interações do cérebro com os eventos locais, quer dizer, com a matéria no universo. A percepção não local e intuitiva do mundo deriva das conexões não locais do cosmos. Em outras palavras, o universo local da cosmovisão clássica newtoniana é a realidade da nossa consciência ordinária, baseada no processamento perceptivo cognitivo. Por outro lado, a conexão da mente com os aspectos não locais do universo revela a realidade dos estados não comuns da consciência e corresponde à visão indígena do mundo oculto. Na visão de mundo da física quântica, toda a matéria está interconectada em uma teia invisível de inteligência coletiva. Da mesma forma, os xamãs acreditam que estamos todos conectados em um tecido infinito da criação. Se acreditamos que estamos separados de tudo e de todos, apenas criamos conflito e sofrimento, e somente quando nos tornamos conscientes da interconexão subjacente é que podemos começar a acessar verdadeiramente o nosso poder sonhador e a participar na elevação da consciência do sonho coletivo. Carl Jung fez progressos significativos em suas teorias da alma e do xamanismo em muitos níveis, descrevendo que as coincidências estavam conectadas de uma maneira significativa. Como Jung acreditava que o fenômeno da sincronicidade estava ligado às condições psíquicas, ele sentia que as realidades interna e externa evoluíram através dos arquétipos. As imagens arquetípicas formam o inconsciente coletivo e nós podemos também ver imagens ou símbolos arquetípicos como estruturas energéticas que criam uma ponte entre nós e as realidades mais elevadas. Essas descobertas confirmaram o que Jung reconheceu intuitivamente de que a matéria e a consciência estão de fato interconectadas
de maneira essencial. O xamã considera igualmente a realidade manifesta e não manifesta. O manifesto compreende tudo relacionado ao universo físico, mas sem distinção entre o presente e o passado, e não inclui o que chamaríamos de futuro. O não manifesto inclui o que chamamos de futuro, mas também inclui igualmente tudo o que chamamos de mental, tudo o que aparece ou existe na mente, no coração, não apenas no coração dos humanos, mas no coração dos animais, das plantas e por trás de todas as formas e aparências da natureza e assim no coração do próprio cosmos. Essa visão da existência é refletida no conceito da ordem implícita e explícita do físico David Bohm. Uma razão pela qual geralmente não reconhecemos a primázia da ordem implícita é que nos tornamos tão habituados à ordem explícita e a enfatizamos tanto em nosso pensamento e na nossa linguagem que tendemos fortemente a pensar que a existência só ocorre no manifesto. A existência e a vida para os xamãs é semelhante a eventos que emergem de um fluxo fluido em movimento constante e interconectado. Essa visão de mundo do relacionamento sinergético e interconectado está próxima de uma visão de mundo do entrelaçamento quântico ou da não localidade. A verdadeira ilusão que permeia a consciência ocidental é a nossa separação imaginada do mundo natural. A realidade é uma totalidade indivisível, o observador é uma parte necessária de toda a estrutura, a separação do mundo em uma realidade externa objetiva e nós, os espectadores autoconscientes, não pode mais ser mantida. O objeto e o sujeito tornaram-se inseparáveis um do outro e a interconexão quântica do universo é uma realidade fundamental. O mistério da vida não está confinado em átomos ou em qualquer caso onde os nossos 5 sentidos estão sintonizados. Não nascemos na fornalha do Big Bang, mas no ventre da criação que ainda nos cerca e nos nutre, e além do espaço e do tempo está o lar das possibilidades infinitas. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.